Por favor, pode passar eles aqui. Na categoria Platinum, AGS Leilões, Justec, Just Lauer. Inclusive, a Just Lauer deixou com vocês, todo mundo aí recebeu uma apresentação deles. Dentro do produto que eles têm da Just Lauer, eles têm o Sign Docs, que é assinatura digital, tem um desconto exclusivo para os advogados do Tatuapé que fizerem esse tipo de assinatura. É um serviço muito interessante. A Just Lauer também é um software jurídico. E o Procurador 360, que é buscador de bens para execuções judiciais, também tem um desconto exclusivo para advogados da OAB Tatuapé. Quem se interessar, acessa mais sobre o panfleto que recebeu. Na categoria ouro, nós temos também a Justec. E na categoria bronze, Deise Machado, Bosalt, MyPlace e a 9, a água oficial da OAB Tatuapé. Muito obrigado também pela participação de todos os nossos apoiadores culturais. Antes de também dar início, queria fazer a apresentação da Micaela. Por favor, Micaela. Uma salva de palmas. Micaela é nossa consultora da OAB Prev. Para quem não conhece, é um braço extensivo da OAB, junto com o ESA, junto com a CAASP. Ela tem uma participação diretamente da OAB São Paulo, em que nós, advogados, temos a triste notícia que temos que aposentar também, né? E a gente não se planeja com relação a isso. Então, nós temos aqui nossa consultora Micaela, nós temos uma OAB Previdência exclusiva voltado para toda a advocacia do Estado de São Paulo, com preços, descontos, muito interessante. Ela vai dar só um minutinho da palavra aqui para tentar já buscar aí mais gente da OAB Prev, né, Micaela? Pode falar. Obrigada, doutor. Boa noite a todos os colegas, advogados e advogadas. Eu sou a Micaele Andrade, consultora financeira da OAB Prev. É um plano previdenciário privado individual. Então, aqui na OAB Prev, ela veio para atender as necessidades do advogado. Então, a gente entende que vocês precisam se preocupar com o futuro. Parece tão distante, mas não tanto, né? Uma hora chega. A gente quer pelo menos tirar o pé do acelerador. Então, com isso, durante esse período que você faz contribuição para o seu plano de previdência, o advogado fica assegurado por uma invalidez. Claro que nenhum de nós aqui pensamos nisso, nem queremos. Mas e se caso acontecer, a gente precisa ter a ciência, né, e entender essa necessidade. Então, você, advogado, fica assegurado por invalidez total e permanente, seja doença ou acidente. E os seus familiares, tá, eles ficam assegurados por uma pensão por morte. E isso, a OAB Prev, feita pela OAB, criada pela OAB, assegura o advogado. Esse plano ele é individual, então o que o doutor contribui para o seu plano de previdência, ele fica sendo acumulativo em um saldo individual que você tem acesso a qualquer momento, porque uma vez ativo no plano, você tem acesso à área do participante. Então lá você consegue verificar o seu saldo, rentabilidade que é mensal. Se a gente for falar um pouquinho de rentabilidade, nosso ano retrasado a gente fechou com 12%, então isso foi 1% ao mês, pensando em um plano previdenciário, isso é ótimo. Então eu fico aqui à disposição na subseção, vocês conseguem ter o meu contato, seja lá na frente com a secretária ou nas redes sociais também. Eu fico aqui disponível para poder fazer um atendimento individual. Por que individual? Porque é um plano exclusivo e individual para o advogado. Cada um tem uma necessidade diferente do outro. Muitos são casados, são solteiros. Então, a gente faz esse atendimento individual para entender a sua necessidade e fazer um plano bem bacana para vocês. Obrigada, doutor. Uma salva de palmas, Micaela, OAB Prev, também parceiro aqui da OAB Tatuapé. Também gostaria antes já de iniciar, porque já estamos no horário avançado, ao final a gente bate as palmas, tá bom? Temos vários representantes aqui de comissões, doutor Alexandro, presidente de Direitos e Prerrogativas, doutora Cláudia Cunha, presidente das Relações Públicas, doutora Bruna Barros, presidente da Comissão de Inteligência Artificial, doutor Tonison, doutora Yara, vice-presidente da Ação Social, doutora Daniela, secretária de Ética e Disciplina, doutor Marcos, presidente de Direito Militar, doutora Karina, vice-presidente de IA e secretária de Direito Tributário, doutora Adriana Albano, presidente da Comissão de Assistência Judiciária, doutor Gilson Furtado, membro da Comissão de Direito Imobiliário da Seccional,
doutora Ariana Lima, doutora Lívia de Oliveira, representante também da Comissão de Direito Imobiliário, doutor Vitor Hugo, secretário da Jovem Advocacia, doutora Fernanda, membro da Comissão de Imobiliário, doutora Patrícia Vitório, secretária da Comissão de Direito Imobiliário, doutor Ribeiro, advogado em empreendedorismo, doutor Bruno Campelo, advogado em empreendedorismo. A gente não tem membros ainda, né? Doutora Patrícia Braga, coordenadora da assistência judiciária, da seccional. Uma salva de palmas para todos. Bem, vou passar já a palavra, porque eu tenho várias perguntas. Aproveitar que temos aqui as ilustres presenças, e eu vou falar o nome dos advogados para não errar, que eu tenho aqui uma colinha. Doutor Renato Bretas, doutora Bianca Cardoso e doutor Diego Figueiredo, muito obrigado pela presença, vieram de longe nos prestigiar, e eu tenho uma honra imensa da OAB Tatuapé ser a primeira subseção com uma comissão exclusivamente voltada para redes sociais. Quando eu sempre brinco, quando eu recebi os meus primeiros honorários, eu fui correndo numa gráfica. Estava com R$1.000, aí tinha 2.000 cartões na milhagem. Aí eu falei, quanto você faz? Não, faz 3.000 cartões, você me dá esse dinheiro. Aí eu saí com tanto cartão que eu saí com o bolso cheio assim, doutor. Aí, dava bom dia, já entregava cartão. Lá, sou advogado, sou advogado. Era o dia inteiro entregando cartão. Dos 3.000 cartões, Tina, quantos clientes eu fechei? Nenhum. Nenhum cliente veio por causa de cartão. O que a gente faz com cartão? Ah, tá bom, joga fora. Hoje, as redes sociais, ela domina o nosso dia a dia. E não é só na advocacia, em todos os ramos de atividade. A primeira coisa que você faz, quando conhece alguém num evento, num casamento, num aniversário, você pergunta o nome, aí você já pergunta assim, do que você... Seu nome é o quê? Ah, meu nome é Renato Bretas. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o celular e... Renato Bretas, deixa eu ver esse cara. Aí você vai querer ver quem é a pessoa. Você vai stalkear, né? Vai olhar, vai ver onde ele frequenta, o que ele vive, aonde ele vai, aonde ele deixa de ir, qual que é a força dele, qual que é a especialidade dele. É na rede social que hoje é o currículo que a gente tinha antes. Então, tudo que você coloca na internet, tudo que você coloca na rede social, é a definição do que você é para a sociedade. Goste você ou não. Hoje nós vivemos através de conhecer as pessoas pela rede social. Outro dia, eu não sabia, cheguei, não conversei com ninguém, a pessoa já me abordou assim, ô, doutor, tudo bem? Ô, da hora aquele restaurante da sua viagem. Eu falei, oi? Como assim? Não, eu vi lá que a sua esposa postou e eu vi, não sei o quê. A pessoa viveu a viagem sem eu saber. Simplesmente com a vivência da stories que a pessoa frequenta. E é assim todo o nosso dia a dia. Não existe alguém aqui hoje que não abriu a rede social, levanta a mão. Olha só. Ninguém. Ninguém aqui não abriu a rede social hoje. E a gente abre a rede social para ver nós mesmos? Não, para ver a vida dos outros. Essa é a verdade. Então, a vida está sendo exposta e hoje o advogado ele precisa mostrar realmente uma personificação da linha de trabalho que ele exerce. E nós temos aqui ilustres advogados que fazem isso com louvor. Então, vocês prestem muito bem atenção, porque o que eles vão contar não é fechar honorários no outro dia, mas sim vai solidificar no mercado de trabalho e colocar vocês num posicionamento diferenciado do que vocês vivem hoje. É isso hoje que nós viemos apresentar para todos vocês. Nós, da OAB Tatuapé, é vanguarda nesse assunto. A gente não aprende na faculdade. O advogado que estoura isso, ninguém conta para a gente como é que faz. Não sabe como turbina uma publicação, doutor. Não sabe como é que coloca um reels. Não sabe como se a musiquinha coloca uma, ou está em alta ou não está. Aqui a gente precisa aprender exatamente isso. Alguém precisa ensinar a gente de acordo com as normas éticas. Por isso que existe a comissão do nosso presidente, Dr. Tonison, da
redes sociais, exclusivamente para isso. Tudo que o advogado precisar saber, pode, não pode, coloca, não coloca, vai engajar, não vai engajar, qual seria o formato ideal. A gente tem várias coisas, stories, reels, põe aí, link da bio. Quem que ensina link da bio para a gente? Mas na porrada, não é? E às vezes está tudo errado e ninguém fala que está certo ou está errado. Por favor, doutores, a gente está aqui para aprender com os mestres. Doutor Tonison, parabéns por essa comissão, parabéns por esse evento. Tenho certeza que vai ser de sucesso e todo mundo aqui vai sair feliz. Uma boa noite para todos vocês. Gente, depois do mestre aqui, né, falar, né, nossa sumidade aqui, inteligência artificial, e a nossa OAB Tatuapé, referência onde a gente vai, o que a gente só reforça, nós estamos aqui para somar. Tá na dúvida, chama, pergunta. Perguntar não é vergonha. Não perguntar, sim. Então vamos para cima e vamos fazer o que renovar esse Brasil. Hoje vamos trazer aqui primeiro o doutor Diego para contar a experiência para a gente. Doutor Diego, pode dar a palavrinha para a gente? E vamos aqui ter uma aula. Pessoal, boa noite. Sou advogado, já tem algum tempo. Na área do direito digital, entrei tem uns 2 anos. Eu sou do interior do Paraná. Então, assim, contar rapidamente aqui, que eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão começando agora, outros já têm mais experiência, mas o digital veio para mudar a vida de todo mundo. Quando eu entrei no direito, eu nunca gostei de advogado, nunca gostei. Eu fui começar a me encontrar tem 2 anos, que foi quando eu migrei para o digital. Você fica naquela, estou nessa área do consumidor, será que eu faço isso, será que estou gostando? E até que você dá um clique. Então, nunca é tarde para a gente começar algo novo. E eu acho que o digital é a bola da vez agora para quem está começando, quem quer começar uma área nova, uma área que não está saturada, e é uma área que não tem tantos profissionais qualificados para estar advogando nesse mercado de trabalho. Quando eu comecei, até um dos primeiros advogados, quando eu comecei a advogar, porque uma amiga minha perdeu a conta da rede social, eu fazia bancário, RMC, no interior do Mato Grosso do Sul, eu sou lá de Paranavaí, interiorzão do Paraná. Então, ela, Diego, vamos começar, me ajuda a recuperar a conta, tal. Eu falei, vou começar a estudar, é uma área diferente, nunca tinha escutado falar, e comecei. Fui lá, tentei, consegui o dela, ela, Diego, tem um cliente para te indicar, indicou uma outra pessoa, e no direito digital, o boca a boca é essencial. Até que depois que eu comecei a ter alguns clientes, eu conheci o Dr. Tonison, que aí eu já me aproximei e falei, esse cara aqui é grande, porque ele já está com um monte de cliente aí. Mas foi assim, aos pouquinhos, e o direito hoje, a advocacia, eu entendo que mudou muito, não é mais você ficar só sentado num escritório esperando o cliente vir. A questão de você se movimentar nas redes sociais, você demonstrar o seu trabalho, você fazer aquele network, mostrar que você tem uma assumidade, é muito importante. Porque isso é que vai te dar notoriedade e vai demonstrar que você é uma pessoa qualificada para estar mexendo nessa área. Quando eu comecei, como eu falei, eu sou lá do interiorzão. Quando eu comecei nessa área de direito digital, tinha colegas que falavam, mas dá dinheiro, dá cliente, vai processar Facebook porque perdeu. Mas é porque a maioria dos advogados não entendem a dor do que pode causar uma rede social. Assim como o Dr. Tonison, a gente especializou no nicho para trabalhar com influenciadores. Então, às vezes, o influenciador tem um contrato muito grande. Quando ele perde uma rede social, isso pode causar como a palavra assim um dano, um prejuízo incalculável para ele, porque tem contratos, tem divulgação, e a gente sabe que quando se perde uma rede social, às vezes demora muitos dias. Então, por isso que a gente tem que estar focado tanto na ajuda disso, mas também não só de influenciadores. Aquela pessoa, aquela mãe de família, que também tem aquela rede social, aquela vozinha que às vezes está vendo a foto dos netos
Já tive pessoas que tinham pouquíssimas redes sociais e falaram, doutor, não tenho dinheiro para estar cuidando, para estar custeando os honorários, mas eu perdi, minha conta foi hackeada e aqui eu tenho o áudio da minha avó falecida. Então, assim, tem muitas pessoas que não entendem essa dor, que é a rede social. E a questão de você tá entendendo a dor e que hoje a rede social ela é muito importante na vida de uma pessoa, porque eu acho que a maioria aqui, ninguém mais tem um álbum de fotografia, ninguém faz uma filmagem, tudo é armazenado lá. Até conversa com familiares, com amigos, dados pessoais, a gente troca até às vezes pela própria rede social. Então é algo muito importante e que tem que ser valorizado e que tem poucos profissionais que estão segmentados nessa área. Agora, a questão de posicionamento jurídico, eu sei que às vezes a gente tem um pouco fica receoso, tem um pouquinho de preguiça, vergonha, mas tem que ter um posicionamento nas redes sociais falando do que você está propondo, entender a dor e a importância que aquela pessoa tem e dá na rede social dela, para estar demonstrando, olha, eu estou aqui e eu posso te ajudar, entendeu? E realmente não é questão você tem que pensar o seguinte, que a rede social não é questão de viralizar. Nós, como advogados, a gente tem que pensar também em monetizar os nossos clientes, porque todos os que estão ali são um cliente em potencial, tá? E que eles vão te procurar para quando tiver algum problema, não só em recuperação, conta hackeada, invasão de bancária, rede social, qualquer coisa, eles vão te procurar para você dar essa ajuda. E você soltando videozinhos, demonstrando essa notoriedade, é muito importante. Tá? Eu comecei tem pouco tempo, tem uns 2 anos. Tive a sorte assim, de ter algumas pessoas que me deram um clique para me ajudar nessa questão de posicionamento. E outra coisa assim, que eu falo que é muito importante, como eu disse no começo, eu sou lá do interior. Eu vim para São Paulo, hoje eu moro aqui, mais pela questão do network. A gente acha que ficar no escritório, esperando o cliente, a advocacia, tudo mudou muito. A pandemia, ela trouxe algo para o judiciário que migrou o nosso trabalho para... A gente hoje pode atender o Brasil inteiro. São audiências online, clientes... no Brasil todo, que antigamente a gente não conseguiria estar tendo essa demanda e atender a quantidade de clientes que a gente tem hoje. Então, a gente também tem que, de certa forma, demonstrar essa nossa competência e também fazer um network, porque a gente sabe que a nossa divulgação é um pouco... não é tudo que a gente não pode mercantilizar o nosso trabalho, né? Ficar, de certa forma, banalizando. Então, essa questão do network, o boca a boca, é muito importante. Como eu falei, eu vim para São Paulo aqui para fazer uma rede de contatos. Porque até então eu era do interior, eu não sabia nem o que era network, essa questão de marketing, que hoje eu estou começando a estudar. Porque a gente sai da faculdade achando, eu tenho que sair, vou fazer uma pós, tenho que fazer esse MBA, mas não é só isso. Hoje eu estudo finanças, estudo marketing, para você saber falar melhor, para você entender o público que você quer chegar, entendeu? E para você conseguir ter mais, abranger uma quantidade maior de clientes, né? Estou um pouco nervoso, confesso para vocês. Hoje o dia foi um pouco corrido, mas é o seguinte, o que eu tenho para falar é que hoje o digital não é nem o nosso futuro, é o presente, e a gente tem que investir nisso. Tem que investir nisso, tem que investir numa boa rede social, ter uma boa rede de contatos. Só que o digital, diferente do presencial, ele é muito rápido. Então, você tem que estar sempre antenado, tem que estar sempre atualizado no que está acontecendo, tá? Para você conseguir demonstrar que você é uma pessoa capacitada. E eu acho que, assim, não sei se... Eu vim mais para falar sobre essa questão de passar uma visão de como que é a vivência, né, na advocacia hoje, tá? E não sei se alguém tem quer perguntar já, não sei se agora, doutor, a questão, se alguém tem alguma questão, alguma pergunta sobre redes sociais ou alguma coisa sobre essa área de atuação que eu já posso
às vezes está respondendo vocês, alguma coisa assim. Oi. Aham. Entendi. Assim, pelo menos o que eu faço nas minhas é pegar temas na atualidade e o que está acontecendo nas redes sociais. Teve uma notícia, falou de jogos online. Pego aquela notícia, faço um Reels, faço um post, ou até mando os vídeos para alguns clientes. Pegar notícias que estão acontecendo para você estar soltando e produzindo algum conteúdo. Eu não tenho costume, confesso, de soltar sempre, todo dia, ter uma constância em soltar conteúdo. Solto quando assim tem algumas sentenças que nós conseguimos, casos que geram que acaba ficando de conhecimento geral. Aí esses daí eu me preocupo em fazer um vídeo, fazer um Reels, algum conteúdo para tá soltando. Mas a questão assim, pegar o que está sendo falado no momento, entendeu? E não, eu pelo menos para mim não funciona todo dia. Tem essa cadência que eu acho que a procura fica um pouquinho menor. Eu acho que todo mundo que vem procurar um advogado, a maioria das vezes, quer dizer, sempre, nunca é não só por curiosidade, a pessoa já tem um problema. Então você tem que se posicionar dizendo aqui, olha, está acontecendo isso, eu consigo te ajudar. Quer saber como? Ou, olha, eu tenho isso aqui para poder te ajudar. Você oferecendo o teu trabalho como uma forma de ajuda, porque a pessoa que já está pesquisando aquilo, já vai procurar, a própria pessoa já procura isso nas redes sociais, recuperação de conta hackeada, cair no golpe, aí você fala, olha, caiu nisso, você está entendendo? Você mesmo já se auto-intitular, olha, eu consigo te ajudar, eu posso te ajudar. E outra coisa que acontece muito no digital, que a gente acaba, eu até estava conversando com o Tonison esses dias, promessas. A gente sabe que muitas vezes eu até deixo de pegar alguns clientes quando eles acabam, o digital ele é muito rápido, a pessoa que já te procura, ela já tem aquela ânsia. Então, assim, tem que tomar muito cuidado no que você vai oferecer para a pessoa, porque do mesmo jeito que a rede social muito rápida pode te ajudar, às vezes um print de uma conversa, um post que a pessoa faz, ela pode acabar com a carreira de um advogado. Então, ficar sempre atento a isso e nunca prometer nada que você não pode cumprir. É causa ganha, a gente vai conseguir, tantos dias eu consigo devolver tua conta, e que isso está acontecendo muito, alguns profissionais que estão tentando entrar nessa área e começam a achar que pode estar prometendo mundos e fundos para conseguir, utilizando da dor da pessoa para conseguir puxar o cliente. Isso eu prefiro, às vezes, não pegar do que está prometendo algo que depois pode me prejudicar, que eu não vou ser bem visto como advogado. Entendeu? Vou interromper um pouquinho as perguntas, porque tem um monte de gente que mandou pergunta no direct para todos aqui. Vou deixar para o final e gostaria de fazer uma menção aqui. O Dr. Diego hoje estava numa audiência importantíssima, deixou só para vir prestigiar vocês. Vamos dar uma salva de palmas calorosa para ele. Ele nessa humildade aqui só tem cliente famoso, viu? Depois vão lá. Diego Figueiredo, vocês vão ver, o homem aqui manja. Eu tô na dúvida, Diego, me socorre aqui. Parabéns pela palestra. Arrasou, viu? Valeu mesmo. Gente, agora eu vou chamar a doutora Bianca para vir dar a palavrinha. Eu a conheci por causa de um vídeo seu, que estava estourado, viralizado, e ela estava sofrendo muito hater nesse vídeo. E eu fui lá dar os parabéns para a doutora Bianca. Pode vir aqui? Dá licença, gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca Cardoso, eu sou advogada criminalista e criadora de conteúdo para as redes sociais. E o tema que eu escolhi trazer hoje aqui, não por coincidência, são os vídeos virais. Por quê? Eu produzo conteúdo desde que eu iniciei na advocacia. Eu venho de uma cidade super pequena e, vindo dessa cidade pequena, ela não tinha clientela para ser advogada criminalista, ainda bem. E aí, o que aconteceu?
eu comecei a postar conteúdo na internet na ideia de atrair clientes, de ter ali um público para consumir meu conteúdo e, por consequência, acabar me contratando. O que eu não esperava era efetivamente me tornar uma criadora de conteúdo. Então, hoje, além de advogada, eu sou contratada por marcas para representar, fazer publicidade e tudo mais. E, dito isso, chegamos ao tema em que eu quero falar aqui, que é a questão dos vídeos virais. Hoje em dia, é muito encorajado que nós, advogados, que a gente realmente produza conteúdo no intuito de atrair clientes. Só que o que acontece? Às vezes, as pessoas acabam perdendo um pouquinho a mão enquanto criam esse conteúdo. Então, na busca ali por aquele vídeo viral, pela aquela quantidade absurda de engajamento, elas acabam comprometendo o posicionamento de imagem delas enquanto advogadas, simplesmente no intuito de atingir um vídeo viral, de atingir uma quantidade de visualizações. E por que é importante falar sobre isso? Recentemente, eu vi um vídeo que dizia o seguinte: era de uma advogada andando ali, e aí ela falava, eu prefiro defender 10 estupradores do que um pai que não paga pensão. Esse vídeo, por óbvio, viralizou. Por quê? Tá melhor agora? Esse vídeo, por óbvio, ele acabou viralizando porque é um vídeo que a frase é impactante, ela atrai olhares, ela atrai atenção. Só que qual é o ponto dessa frase? Essa frase não necessariamente vai atrair uma atenção positiva ou vai contribuir para o seu posicionamento de imagem enquanto advogado. Você realmente quer ser lembrado dessa forma? Essa é a ideia que você tem de ser notado, de ter um posicionamento de imagem bem fortalecido? Porque, hoje em dia, com um bom vídeo, com um vídeo bem elaborado, que tenha por intuito, seja esclarecer as dúvidas das pessoas ou informar o trabalho que você faz, você não necessariamente precisa apelar para um vídeo que vai viralizar utilizando uma frase de muito impacto, que às vezes compromete a sua imagem, só no intuito de ter ali chover seguidores. E eu falo isso com muita propriedade porque eu falei para vocês que eu comecei a produzir conteúdo assim que eu me tornei advogada, e isso aconteceu literalmente assim que eu me tornei advogada. Então, eu peguei a carteira da OAB, voltei para casa e gravei um vídeo no Instagram. Fui dormir, eu sou de uma cidade do interior, o perfil tinha 50 seguidores, fui dormir, quando eu acordei no dia seguinte, esse vídeo estava com 400 mil visualizações. Era um vídeo super curto, que tinha uma frase que dizia, fui preso em flagrante, o que eu faço? E aí eu apontava para a tela e aparecia um me aguarde em silêncio. Esse vídeo, ele me rendeu tantos comentários negativos, desde, defensora de bandido, você acha bonito o que você faz, está aconselhando o criminoso. Em contrapartida, esse vídeo também me rendeu clientes que me procuraram no WhatsApp. Então, eu tinha acabado de pegar o meu número da OAB, não tinha nem pegado a carteira ainda, e eu já tinha clientes no WhatsApp que vieram desse vídeo. E o que eu tive que fazer ali? Eu tive que equilibrar entre todos os comentários de ódio que eu estava recebendo e, em contrapartida, ter atingido o meu objetivo, que era ter clientes. E, durante essa trajetória, o que aconteceu? Eu consegui identificar, hoje, criando conteúdo, já consigo identificar qual vai ser o conteúdo que vai performar, que vai atrair determinado tipo de público, qual é o conteúdo que atrai para o seu perfil realmente visualizações e qual é o conteúdo que vai filtrar e vai atrair o que todo advogado busca quando produz conteúdo para a internet, que é clientes. E por que é importante falar sobre isso, sobre a ideia de se atrair clientes? Porque, justamente, nessa ideia de se atrair clientes, que tem-se a ideia de que você precisa emplacar vídeos virais ao custo de frases ou coisas extremamente polêmicas, ou surfar em qualquer onda de polêmica só para ter ali curtidas, seguidores e engajamentos. E isso não necessariamente significa que você vai atingir o seu objetivo. Ter um monte de gente curtindo seus vídeos, interagindo nas suas redes sociais, na maioria das vezes não significa nada. E é importante falar isso porque eu, como criadora de conteúdo, há uns anos atrás, eu postei um vídeo que eu não imaginava que iria viralizar. Foi realmente um vídeo que me pegou muito de surpresa. E foi um vídeo meio que na brincadeira, testando uma receita ali. E eu acordei e esse vídeo tinha 8 milhões de visualizações. Eu acordei com a UOL me ligando para fazer uma entrevista comigo. Eu não fazia ideia de que aquele vídeo ia me levar até aquele ponto. E, em contrapartida, enquanto todo mundo perguntava, como está sendo? São muitas visualizações, são muitas pessoas. Como que essas pessoas estão te abordando? O seu escritório deve estar uma loucura. Meu escritório não estava uma loucura. Aquilo foi só um conteúdo viral que realmente atingiu a grande parte da internet, que é como a gente chama um conteúdo que furou a bolha, que acabou performando melhor. Em contrapartida, ele não necessariamente atingiu o público que eu gostaria que tivesse atingido. Ele não me trouxe um retorno efetivo em clientes. Então, é muito importante que a gente tenha a ideia e tenha a noção que produzir conteúdo é importante, se posicionar é extremamente importante nas redes sociais. Então, eu vou produzir um conteúdo com estratégia, eu vou cuidar para, enquanto eu produzo esse conteúdo, estar bem apresentável, passar a imagem de advogada que eu quero passar para que eu seja procurada por clientes.
mas, em contrapartida, eu vou cuidar principalmente da forma como eu estou sendo recebido ali, da forma como eu estou sendo vista. Por quê? Às vezes você publica um vídeo que vai atrair ali uma enxurrada de comentários, como esse que eu mencionei para vocês, e esses comentários vão vir, às vezes, de pessoas da sua própria profissão te criticando. E por que é importante você acender ali a luzinha e entender o que está acontecendo? Imagina que hoje vocês vão procurar, talvez, sei lá, um psicólogo. E aí você procura um psicólogo que tem ali milhões de seguidores. Você abre o perfil dele, abre os comentários e tem vários outros psicólogos falando: nossa, isso é antiético, isso é ruim, isso não é bom, não foi assim que a gente aprendeu. Com toda certeza você reconsideraria isso. Então, a ideia de que você ter um vídeo que está ali performando, que está explodindo, independente dos comentários, no famoso fale bem ou fale mal, não necessariamente se aplica a nós do direito ou a nós que estamos produzindo conteúdo no intuito de ter ali um cliente buscando o nosso serviço. A ideia é produzir um conteúdo de forma ética, produzir um conteúdo que atinja o público que você quer atingir e, principalmente, que esse conteúdo, de forma alguma, nem hoje, nem no futuro, seja usado para depreciar a sua própria imagem. Eu encerro trazendo, então, essa questão. Se vocês quiserem fazer perguntas, estou aberta, mas encerro trazendo, então, principalmente essa questão do o quanto vale um viral, o quanto vale você produzir um conteúdo que ali, naquele momento, você vai ver um monte de gente seguindo, um monte de gente interagindo, páginas de fofoca repostando. Como o próprio Dr. Tonison mencionou, eu fiz um vídeo, esse vídeo que ele mencionou, que eu recebi uma onda de hate, foi um vídeo que eu fiz falando sobre a Deolane. E no vídeo eu não expressava opinião nenhuma, eu simplesmente falava: a Deolane vai sair da cadeia mais rápido do que todo mundo pensa, por causa de tal e tal motivo. É primária, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E os comentários foram os mais variados possíveis. Então, eu recebi metade dos comentários com: ah, então você está defendendo ela, então você acha certo tudo que ela fez. E a outra metade foi: nossa, não fala mal da Deolane, não. Você é advogada mesmo para falar mal da Deolane? Então, as pessoas, elas simplesmente, não, além de não entenderem muito bem a mensagem do vídeo, que era ali a tradução da explicação técnica para o famoso português comum, elas ainda ficaram com muita raiva por acharem que ou eu estava defendendo ou eu estava atacando a Deolane. E é muito interessante falar sobre isso, porque você, quando você posta um vídeo na internet, você está sujeito à interpretação das pessoas. O que elas vão pensar vendo aquilo? Cada uma vai pensar baseado na própria realidade. Por mais técnico que você tem que ser, por mais cirúrgico que você tem que ser, as pessoas vão absorver aquele conteúdo baseado na interpretação que elas têm. E essa é a importância de se posicionar e de refletir. Vale a pena qualquer coisa para emplacar um vídeo viral, para conseguir um monte de seguidores? Às vezes não vale. Gente, segura a pergunta um pouquinho, para a gente fazer no final, a gente vai fazer uma roda de pergunta aqui. Gostaria de parabenizar a doutora Bianca. Esse vídeo que ela falou do viral, tinha uma onda que, se eu quisesse ganhar seguidor, era só eu ir conforme a onda. Mas eu fui, não. Eu fui e manifestei a minha opinião, contrária à onda de cancelamento. Manifestem a sua opinião e fundamentem em vídeos sociais. Isso hoje cria uma grande amizade com essa magnífica aqui. Uma salva de palmas para ela, gente. Agora eu quero contar mais uma historinha, né? Tá louco, você é um contador de história. Conheci o Bretas como? Um administrador meu pegou um vídeo dele e colocou na minha rede social. Mas a gente pode pegar vídeos de redes sociais de pessoas públicas e postar. Vocês aí podem pegar qualquer vídeo meu, do Massicano, do Bretas, do Diego, da Bianca, e postar na sua rede social. Só colocar lá, autor tal. Aí o meu ADM não colocou. Aí o Bretas, numa educação, numa finesse, não é demagogia. Ô, doutor, nem para dar o bônus aí. Aí eu falei, como é que é? Aí eu fui lá e olhei, ô Luiz, o que é isso aqui? Aí nisso eu criei uma amizade com ele e fui ver o conteúdo dele. Mas que conteúdo, gente? Temos aqui o Bretas, que perdeu o avião, foi lá, brigou, fez colocar ele em outro avião, mas não perdeu a palestra aqui com vocês. Bretas, por favor. Obrigado, meu amigo. Essa história realmente procede, né? Mas foi com a melhor das intenções. Com relação ao avião, é bom, né, ter perdido o voo, porque é mais uma indenização também. Né, que a gente, quanto a isso, não tem problema. Vai conseguir, será, passar aqui o... Mas eu vou acelerar, tá? Que você deixar, eu falo muito. E eu não consigo ficar parado ali, não. Eu tenho que andar para cá, para lá. Meu jeito. Bom, vamos lá. Nossa, está bem pequenininho, né, mas... vamos ver se aumenta um pouco. Aí, tá bom. Isso, pode passar. Eu vou falando, você vai passando, né? Tá. Bom, alguém já teve a oportunidade de ver algum dos vídeos que o Dr. Tonison falou no meu perfil? Sim.
Alguns, pelo menos, já tá bom. Hã? Todo dia? Ah, maravilha. Então, vou contar rapidamente aqui a minha história. Quem é o Dr. Renato Bretas? A minha jornada no digital, de servidor militar ao retorno para a advocacia. Eu fui militar na área jurídica, em Brasília, consultoria jurídica do comandante da aeronáutica. Só pegava rabo de foguete. Tem até alguém aqui que é da Comissão de Direito Militar, né? Imagina, estar assessorando o comandante da aeronáutica. E detalhe, cheguei no meio do caos aéreo, lá de 2006, acidente da Gol. Então, vocês já imaginam, né? Era toda hora sala do comandante. Mas isso me deu muita bagagem, muita experiência, desenvoltura para lidar com problemas. E era temporário, deu o meu tempo, voltei a advogar. Antes, só uma decisão que foi muito importante na minha vida, já contei essa história em algumas lives, talvez alguém tenha ouvido aqui, que eu passei um concurso de carreira do Exército, faltando 2 meses para terminar o meu tempo como temporário. Primeira fase vai, segunda vem, na última etapa, conversei com a minha esposa, morava em Brasília, ia para o interior de Pernambuco, minha vaga era para lá, tudo planejadinho. Vou voltar a advogar, voltar para Minas Gerais, que eu sou de lá, meu sonho, depois de 9 anos, voltar para Minas. E eu abandonei esse concurso, não quis seguir adiante. Já estava meio de saco cheio também das Forças Armadas, né? Tinha cumprido minha missão. Mas o mais interessante foi que nenhum dos candidatos tinham sido eliminados, ninguém. Todo mundo passando de etapas, né? Chegou na última fase, todo mundo lá, e aí eu encontrei o 11º colocado. Eram 10 vagas, eu era o 6º, 11º estava lá, se alguém fosse eliminado, né? E eu lembro de falei assim para ele: meus parabéns. E ele: como assim, meus parabéns? Estou comunicando, acabei de comunicar a minha desistência e a vaga vai ser sua. O rapaz começou a chorar na hora, assim: para de brincar, você não está falando sério, não, tudo, é meu sonho. Ele contou a história dele, que ele veio do Maranhão e realmente ele assumiu aquela vaga. Não era para ser minha, tenho certeza disso. Foi uma decisão muito difícil que eu tomei, mas nenhuma dúvida que foi a mais acertada a decisão. Então, eu inicio a minha presença no online quando eu retorno de Brasília, em 2015. Nessa época, eu não produzia conteúdo. Mas por que eu falo presença online em 2015? Porque desde o primeiro momento que eu voltei a advogar, 100% online. Não tive escritório, não tive a intenção de montar algo físico, já com a ideia, eu vou partir para online. Não era profundo conhecedor nessa época. E deu certo. Aquelas ferramentas JUS Brasil, Migalhas, e por aí vai. E rapidamente surgiu o meu nicho, que hoje continua sendo o meu carro-chefe do escritório, que é a área de concursos públicos. Muito rápido. 2, 3 meses depois que eu voltei a advogar. Só que a virada de chave veio muito tempo depois. A efetiva virada de chave. 8 anos depois. De 2015 até 2023, o meu trabalho online era por meio de sites, JUS Brasil, WhatsApp, indicações, etc. e tal. Eu não tinha consciência de que rede social era efetivamente para prospectar clientes. Não tinha essa visão. Rede social, para mim, era outra coisa. Não era para trazer posicionamento, para você atrair leads. Leads era por meio de Google Ads, site, landing page, por aí vai. Fiz uma mentoria em 2023. Não vou dizer aqui qual mentoria foi, tenho ressalvas com relação ao que foi transmitido, mas ela foi muito importante para virar essa chave de entender o que era o digital nesse momento ali em 2023. Agora, ontem, né, 2 anos atrás. E até uma das palestras foi com o Bernardinho, né? Maravilhosa a palestra dele. Então, ali eu virei essa chave e falei: preciso produzir conteúdo. Entendi que eu precisava produzir conteúdo. Contratei um videomaker, está ali no cantinho. Comecei de uma maneira horrorosa. Pensa, assim, eu nem quis colocar ali nenhum vídeo meu do início, porque era muito ruim. Era muito ruim. Assim, era travado, era igual uma pedra. Eu não tinha expressão, não conseguia falar direito. Acho que a presença do videomaker também dificultava, teleprompter, tudo errado.
aquela coisa horrorosa. E fui seguindo dessa maneira. Isso em março de 2024, meu primeiro vídeo. Março de 2024. Falei, ainda bem, graças a Deus, que eu tive a percepção de ver que estava ridículo, estava horrível. Falei, não, isso não está sendo, vai levar em lugar nenhum. Cheguei a injetar um pouquinho de dinheiro, tráfego pago, pouquíssimo resultado. E eu sou muito observador. Nessa época eu não conhecia ainda o Dr. Tonison, mas já segui alguns ali, por exemplo, Giovanni Machado, o Dr. Fran, e por aí vai, para não ser injusto ficar citando nomes aqui, mas alguns desses importantes. Eu falei, deixa eu ver, o que eu posso fazer de diferente, porque isso aí não está dando certo. Então, os 2 primeiros vídeos foram vídeos mais leves, descontraídos, como uma rede social, tal qual o Instagram, pedem. Esse vídeo aqui, eu até deixei ali embaixo o número dele, foi o primeiro semi-viral, vamos colocar assim. Ele deu 314 mil visualizações. Ele só fala aquilo ali, doutor, foi aprovado como excedente, mas não me convocaram e o concurso perdeu a validade em 2013, em 2024. Me disseram que o senhor resolve problemas em concurso. O que eu faço nesse caso para pleitear a minha vaga? 11 anos depois. Aí eu olho para a câmera assim, tipo, e estou em silêncio. 15 segundos de vídeo. E bombou. Visualizações, não tanto de engajamento efetivo, compartilhamento, salvamento. Depois eu fiz um outro com a minha esposa, que também foi interessante. Pode passar. Até que eu vi esse cara aqui, ó, 2 meses depois. Falei, cara, esse cara... E foi perto do Dia dos Namorados. Acho que eu estava buscando alguma receita para fazer no Dia dos Namorados. Aí eu chego nesse cara ali, vamos fazer um frango com bacon cremoso, um negócio assim. Falei, pô, e ele batendo milhões de visualizações, falei, me deu um start, tá aí, eu vou fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? E do jeito que ele fala, vamos fazer, vamos, né, não é vamos. Eu vou fazer alguma coisa. O que eu tenho de mais demanda aqui? Mandado de segurança, né, concurso público e tal. Pode passar. Vamos fazer um mandado de segurança. Coloquei como é que chama, uma tábua, todo aquele cenário dele, aquelas luzinhas e tudo. Esse foi o primeiro viral. 3,4 milhões de visualizações. Só esse vídeo aqui gerou 18 mil seguidores. Assim, um engajamento, coisa absurda, de comentários, de gente famosa, e não sei, assim, o que aconteceu com a internet, que ele deu muito certo, esse vídeo aqui. Ali eu comecei a perceber, de uma maneira mais clara ainda, falei, é isso que o Instagram exige. Por quê? Lembrei de mestres do Instagram, como Rafael Kiso, Onei Araújo, que inclusive eu estou fazendo um curso com ele, o Rieser e outros. Nunca se esqueçam, rede social, e aí eu vou me dirigir especificamente ao Instagram, antes de mais nada é uma plataforma de entretenimento. Só que não é entretenimento dancinha, gracinha, entretenimento no sentido de chamar atenção, captar aquela pessoa para você, trazer ali para o seu perfil e não sair daquilo ali, ver o que você tem a oferecer. É esse tipo de entretenimento. Gostei do que esse cara faz. Quero ver o que mais ele tem para me oferecer. E os resultados começaram a aparecer. Aqui eu já dei um salto no tempo, mas eu vou voltar ali em alguns vídeos. Isso aqui foi em abril desse ano, um encontro que eu tive com o José de Andrade, que é um advogado que eu conheço ele na internet desde que isso tudo era mato, né? Desde 2013, 2014, ele já está produzindo. Tive a honra de ser convidado para fazer parte de um mastermind, aqui em São Paulo, inclusive. Ali já colhendo alguns frutos da advocacia, de uma executiva, enfim. Mas eu percebi que eu estava cometendo 7 pecados antes de chegar a essa conclusão. O que eu tenho que fazer? E por que eu não estava fazendo? Não compreender o potencial na prospecção. Exatamente, não compreender que rede social é para isso também. Está todo mundo ali. Os potenciais clientes estão ali. Lead de qualquer área está ali. No Instagram, eu tenho certeza, qualquer área, o lead está ali. No TikTok, está aqui o Dr. Tônis, que já cansou de me puxar a orelha com toda a razão. Renato, não entendo que vocês não estão no TikTok até agora. E eu estou lá, de ano e tudo, mas vou chegar lá. Então, é ferramenta lícita,
ética de prospectar cliente. Medo de mostrar a cara. Outro dia eu fiz um vídeo, medo de julgamento. As pessoas têm... Eu faço muitas enquetes no meu perfil. E estou vendo que cada vez mais elas estão tendo participação. E uma das coisas que eu mais recebo é medo justamente do que vão pensar, de ser julgado. As pessoas abrem, parece que eu sou um padre, assim, então não confessa comigo ali. Ah, doutor, é isso que acontece, é tudo. Eu falo isso, eu quero que você desabafa mesmo, quero entender a sua dor. Excesso de formalismo e conteúdo técnico. Acho que a maioria sofre desse mal, né? Chegar na Câmara e dá-lhe jurisprudência, dá-lhe STJ, dá-lhe artigo de lei. Fazer apenas mais do mesmo, está atrelado a isso, justamente de aquilo que todo mundo já faz. Né? Você entra em 30 páginas, 30 perfis de advogados, você vai ver 27 fazendo a mesma coisa. Subestimar o poder do entretenimento, acabei de falar. Entreter no sentido de fazer algo diferente, criativo, quebrar, como a doutora falou, furar a bolha. Né? Falar apenas para um público restrito, isso é muito sério. Isso é muito importante. É porque a nossa apresentação aqui é curta, mas eu poderia falar 1 hora sobre isso. De entender que você só tem que falar para aquele seu público-alvo, aquele seu potencial cliente. Não. Isso é erro que pessoas grandes cometem. Isso é erro que gestores de tráfego cometem. Lá atrás, quando estava começando, 2 gestores de tráfego disseram, você não pode direcionar o seu conteúdo para advogados, não. Está errado. Isso vai trazer inveja, problemas, etc. Não, você tem que falar para o seu público. E hoje, além do advogado ser o meu cliente, é quem mais me indica cliente. Por quê? Porque eu construí autoridade na minha área de atuação. E o advogado sabe disso. Todo dia, praticamente, eu recebo algum advogado falando, doutor, estou mandando alguém, fulano, para você, que eu sei que você trabalha na área de concurso. Ah, beleza. Alguns querem parceria, outros não. Livre manobrar. Mas não fale só para o seu público, fale para todo mundo. Porque esse todo mundo, a pessoa que não era cliente ainda, pode se tornar cliente. E restringir o conceito de autoridade no digital, de achar que a autoridade é só quem fala sério, só quem fala daquela forma, trazendo artigo, jurisprudência, etc. Não é isso. Então, assim, eu vou passar rápido aqui, porque não temos tempo, mas é que eu falo ali, ó, falar para o seu público-alvo é uma estratégia de produção de conteúdo. Vamos ler aquela frase. Publicar sem estratégia é como estar em um palco para uma grande apresentação, mas com as luzes apagadas. Sair publicando sem sentido. Fale para o seu público-alvo, definindo quem é, quais as suas dores, o que eles querem que você resolva. Fale para a advocacia, aparecendo perante a comunidade jurídica, estabelecendo network, criando autoridade e se tornando referência na sua área. E fale para todos. Para quê? Para aumentar a sua visibilidade, aumentar o seu engajamento. Quando você faz um vídeo, eu não gosto muito desses conceitos, topo de funil, mas quando você faz um vídeo destinado a um público maior, automaticamente você vai ter mais engajamento, mais participação do que um público restrito. Então, assim, eu trouxe aqui rapidamente, conteúdo de conexão. O que é um conteúdo de conexão? Tipo de conteúdo estratégico. É aquele que a pessoa vai se ver naquela dor, naquele problema. Eu faço isso muito com a advocacia. O pessoal adora que eu faça vídeo vestido de juiz, né? Estou no limite do limite da ética ali. Mas eu já recebi muito juiz falando comigo, pô, cara, seu vídeo é... Outro dia agora, fui numa festa, um juiz da minha cidade, falou, cara, seus vídeos são muito bons, parabéns. Então, eu falei, opa, tá bom. Então, né? Coloca aquela roupa de juiz para colocar um cenário. Isso aqui é sobre embargo de declaração. A figura do Josimar, quem sabe, quem segue meu perfil sabe o que eu estou falando. Ali um declínio de competência que era passa para um, passa para outro, passa para outro. E os advogados se identificam com isso. Até clientes se identificam com isso, porque vem processos deles que eles estão passando por isso. Então, um conteúdo de conexão, conteúdo de espelho, né, gera essa conexão imediata com quem está assistindo. Conteúdo de elucidação. Eu coloquei 3 aqui, porque esses são mais técnicos, mais informativos. Um que eu fiz, que não é nem da minha área de atuação, sobre a American Airlines, aquele problema envolvendo a Ingrid Guimarães, concurso, mas aquele vídeo ali, ó, pode parecer um vídeo topo de funil, né? Quando o advogado está na festa de casamento e diz na mesa lá, passei um concurso, tinha vaga e mesmo assim não me nomearam. O som some, eu tiro o óculos e olho para a pessoa, tipo assim,
e saio indo em direção a ela. 15 segundos. Onde está a importância desse vídeo? Na descrição. Aí, na descrição, eu fui técnico. Falei sobre o problema de candidato que é aprovado dentro de vaga imediata, que não é nomeado, o que ele pode fazer, falei tudo ali. Só com esse vídeo eu já devo ter fechado, sem brincadeira, mais de uns 40, 50 contratos. É uma coisa impressionante. Como que esse vídeo deu certo para atrair lead. Um vídeo desse tipo, que bateu 1.600.000 visualizações. E fechando conteúdo de expansão, que é aquele conteúdo que gera maior alcance, traz mais seguidores, atinge, né, todo mundo. Aquele da oração do advogado, não é específico advogado, mas é uma ressalva importante. Eu nunca vou fazer conteúdo aleatório, que não seja minimamente falando de alguma coisa jurídica. Isso eu respeito no meu perfil. Não faço conteúdo totalmente aleatório. Então, essa oração do advogado, não vou entrar em detalhes, mas foi uma coisa impressionante, porque quem me trouxe essa... E ela ficou muito engraçada, foi o ChatGPT. Uma conversa que eu tive com o ChatGPT tomando um vinho. Me dá sugestões aqui, quando eu vi ele trouxe o Neo, peraí, amplia. Aí foi ampliando, chegou nisso aqui. Esse promessas de fim de ano, também bateu 1 milhão. E aquele lá que ficou famoso, depoimento de um viciado em juridiquês. Né? Então, assim, são vídeos que não estão relacionados a um problema específico, mas geram esse tipo de conexão com todo mundo. E aqui, quase já fechando, eu trago 10 pilares para a produção de conteúdo. Ela perguntou, constância e disciplina. Sim, tem que publicar. Eu publico praticamente todo dia. Se eu falho um dia. Tem que publicar. O Instagram cobra isso, eu já fiz testes. Vou parar, vou ficar uma semana sem publicar. Sabe o que ele faz? Te joga lá embaixo. Você começa até a perder seguidor. Ele te escraviza, não tem jeito. Você tem que arrumar estratégia, método, organização para publicar com a maior frequência possível. Organização e planejamento. Aí já é uma coisa muito técnica, não vou nem entrar em questão de horário, não. Mas do básico, né? Definição do destinatário, para quem que você está falando, já falei ali. Criação de personas, eu adoro isso. Criar alguns personagens, questão do juiz, do assessor dele, o Josimar. Planejamento de gancho. O gancho é uma das coisas mais importantes que existe, não há mais importante no vídeo. As pessoas hoje estão com o dedinho assim. Ó. Olhou, 1, 2, passou. 1, 2, passou. 1, 2. Se você não fizer algo que prenda atenção de imediato, ela não vai assistir o seu vídeo. E aí não é só o gancho, depois tem o desenvolvimento dele, mas o gancho é fundamental. Roteirização estratégica. Uma das maiores queixas que eu recebo é, doutor, eu não sou criativo, igual você. Todo mundo, você é criativo. Não sou criativo igual você, não consigo criar roteiro. 90% dos meus roteiros, quem faz é o ChatGPT. Aí, a comissão de inteligência artificial, quem faz é o ChatGPT. Criação de uma metodologia facilitadora, ferramenta. Eu sempre falo que advogado não tem tempo. Quer trazer arrepio para um advogado? Você pega esse vídeo, joga no OBS no seu computador, você faz isso, aquele, Deus me livre. Então, você tem que criar ferramenta, fazer no celular, de maneira rápida, editando ali, coisa que eu levava 3 horas para editar meses atrás, hoje eu levo meia hora. Com aquelas edições ali, o celular está aqui, depois ele está ali, depois... O pessoal acha que eu tenho 4 câmeras no meu estúdio. Eu falo, não, é uma só. Porque na hora que eu vou desenvolver o roteiro, eu já sei, pô, primeira cena vai ficar no ponto 1, segunda, ponto 2, ponto 3, volta no 1, volta no 3, volta no 2. Então, já só vou reposicionando o celular. Isso é técnica, isso é metodologia. Análise de desempenho, ela falou horário para publicar, olhar tudo. O que deu certo nesse vídeo? Olha, deu muita visualizações. Não é o que interessa. E salvamento, e compartilhamento, né? Curtidas, que aí é até menor ainda. Tem que analisar isso tudo, tem que conhecer, né, todas essas métricas do Instagram. E, por último, a interação com o seu público, interação com a plateia. Não basta você publicar, virar as costas e sair. Eu faço muito, quem me segue sabe. O pessoal publica lá algum comentário, eu vou bater boca quando for necessário, vou agradecer, vou sempre participar do jogo. O CEO do Instagram fala toda hora isso. É rede social, você tem que participar do jogo. Não é publicar e acabou. Então, foi uma transformação no meu escritório, em menos de 1 ano.
Nós estamos falando de, efetivamente, quando a coisa começou a ser séria, junho de 2024. E nós estamos em maio de 2025. E transformou. Aumento significativo de leads, clientes. Até a doutora falou, né? Olha, tem um vídeo que bate 8 milhões de visualizações, mas não traz cliente. Mas aí entra essa estratégia de você fazer esse giro de conteúdo que você vai publicar. Uma hora eu estou falando para todo mundo, outra hora eu estou falando para o cliente candidato de concurso, outra hora eu estou falando para o advogado, e assim vai. Fortalece a sua autoridade, porque não é dancinha, não é isso, não é aquilo, é você falar de uma maneira que comunica. Muita gente fala assim, eu não sei como é que você consegue fazer uns conteúdos desses, que a gente morre de rir e você está sério, sempre sério ali. E aí, logo na sequência, eu faço um outro que é sério mesmo, é técnico, é vídeo técnico. Aí, alguns falam assim, eu esperei até o final para ver se eu ia dar risada. Aí eu respondo, justamente, aqui é surpresinha, Kinder Ovo. Você nunca sabe o que você vai encontrar. Pode ter um plot twist no final, né? Reconhecimento no meio jurídico. Aqui é uma foto lá do Mastermind que eu mencionei, The Secret, né, do Zé de Andrade, só feras nesse ambiente. E necessidade de parcerias para atender demanda. Chegou esse ponto. Chegou um ponto ali em novembro, dezembro de 2024, que eu estava, um erro gravíssimo, amador, estava recusando o cliente, porque não estava dando conta. Recusando entre aspas. Parceiro, me ajuda aqui. Eu estou passando para você um cliente tal. Estou passando para você um outro aqui. Porque meu escritório não cresceu na mesma proporção. E eu sou é um defeito que eu estou melhorando aos poucos, muito centralizador, muita dificuldade de delegar, gosto de ver tudo que está acontecendo. Aí não tem como, a demanda faz assim, você tem que acompanhar esse crescimento. E só para fechar aqui, dicas para quem está começando no digital. Comece, mesmo que não esteja perfeito, né? É aquela frase já batida, mas é real. É melhor feito do que perfeito. Começa. Meus vídeos eram uma porcaria. Tirei eles do ar? Não, está lá. Entra lá que vocês vão ver. Autenticidade conta mais do que técnica. Seja sincero, humano, né? Do que um roteiro frio. Não tenha medo de ousar, aquela coisa de medo de julgamento. Vai corrigindo no meio da caminhada. Foge do padrão técnico e rígido da advocacia. Faz algo diferente, sai do mais do mesmo. Estude o que está dando certo. Pega o pessoal que é referência na sua área, vê como que eles estão fazendo. Utilize essa técnica. E analise, né, não só os conteúdos dos outros influenciadores, mas o seu. Onde você acertou? Por que você acertou? Vou repetir. Esse é o formato ideal para a minha área? Sim ou não? Estude isso. E aí, pessoal, pontos-chave para fechar. Autenticidade conta mais que técnica. Ser visto é ser lembrado e requisitado. Estratégia é fundamental. Nada é aleatório nessa matéria. E constância e regularidade são essenciais. É isso. Muito obrigado aí pela paciência. Estão aqui meus contatos à disposição de vocês. Gente, mas que aula com o Dr. Bretas, que aula com o Dr. Diego, que aula com o Dr. Bianca. Quando a gente vai abrir umas perguntas para eles aqui, nosso presidente Thiago Massicano. Eu fiquei extremamente surpreso com cada dica que veio, cada um acrescentando de uma forma. Mas a gente quer saber na prática. Vocês querem saber na prática também, né? Eles contaram como viralizaram, tudo mais. E eu queria passar o bastão lá para eles, Tonison, passa lá para eles, quem pode responder a gente, é o seguinte. Primeiro, a diferença entre feed, stories e reels. Como é que a gente sabe o engajamento e como é que a gente vai engajar o nosso público? No caso de vocês, aonde que foi a virada de chave para entender essas três diferenças e o que você faz com elas, doutora? Então, eu comecei produzindo conteúdo especificamente para o feed no formato Reels. Por quê? O formato de postagem do feed normal, que é só aquela imagem, geralmente ele é estático. E o que acontece com um post estático? Você vai precisar se esforçar muito mais para conseguir a atenção das pessoas. Parou aqui. Pode ir. Voltou?
Notou. Você vai precisar se esforçar muito mais para conseguir a atenção das pessoas e fugir do juridiquês, o que para nós advogados é muito difícil. Então é muito comum que às vezes a pessoa quer começar a produzir conteúdo e tem um certo receio de produzir o conteúdo no formato Reels, e aí ela tenta produzir postando ali uma imagem. E aí ela coloca de acordo com a jurisprudência tal, fique atento, porque o artigo tal mudou tal coisa. O público comum, que não é advogado, não vai parar para ler. E o público advogado também não vai, porque eles já estão cientes da informação. Então, é muito importante ter esse cuidado na hora de publicar uma foto estática. Já no Reels, a gente entra no que ele acabou de comentar, que é a questão da autenticidade. Você tem mais espaço para mostrar aquele conteúdo com o seu próprio toque pessoal. Então, tornar aquilo mais interessante e atrair tanto advogados quanto as pessoas do público geral que vão consumir aquilo. Então, a principal diferença é que o post feed ele é estático, então você vai ou publicar uma foto ali de um evento, como, por exemplo, eu vou publicar aqui hoje, é uma fotografia, ali, alguma coisa para ficar de registro, enquanto o post Reels ele vai servir para você trazer um conteúdo em vídeo e o Story ele vai servir para você compartilhar. Isso, pelo menos, é o que eu utilizo no meu perfil. Cada um tem a sua própria estratégia, mas o Story ele vai servir para você compartilhar ali um pouco da sua rotina. Então, na parte da manhã eu faço isso, na parte da tarde eu faço aquilo, abrir uma caixinha de perguntas, se tornar mais próximo dos seguidores que mais consomem o seu conteúdo. O Story ele não vai viralizar, ele não vai sair da bolha. Se você tem 200 mil seguidores, você pode atingir 200 mil visualizações, mas nada além disso. Agora, o Reels, se você emplaca um viral, o céu é o limite. A quantidade de visualizações vai ser com base no algoritmo e com base nas interações. Então, o Reels ele serve como uma ferramenta para você ter mais contato, não só com seus seguidores, mas com o público geral, com quem te segue e quem não te segue. Os stories para compartilhar ali um pouco da sua rotina, mostrar a autoridade, o que você faz no dia a dia. E o post feed, pelo menos para mim, a utilidade acaba sendo realmente fotografar ali alguns momentos específicos ou compartilhar alguma informação muito pontual, escrita e muito resumida. Olha só que interessante que ela falou. Stories, seu dia a dia. Eu já cheguei a pegar clientes do meu dia a dia. Eu falei, olha, essa semana, esses 2, 3 dias, não vou postar nada. Aí o cliente me ligou. Doutor, você está trabalhando? Eu falei, tô aqui no escritório. Não, pensei que você estava viajando. Eu falei, mas como assim? Você não postou nada? Vocês já pensaram que as pessoas hoje acompanham a nossa rotina do dia a dia do que a gente faz? Se você fica até 11 horas da noite fazendo uma petição, quem viu você trabalhando até 11 horas da noite? Mas eu garanto para você que se você postar nos stories, finalizando mais um dia de trabalho, desligando o computador nos stories, no outro dia a sua tia vai ligar e falar assim, nossa, minha sobrinha trabalha demais. Porque é exatamente isso que as pessoas estão consumindo, é exatamente isso que todo mundo consome. Fala a verdade, vocês que estão aqui, quando você clica lá e vê a pessoa no avião, vê a pessoa na praia viajando, fala, caramba, está viajando de novo. Não é assim? É assim que as pessoas consomem produto, não é verdade, Bretas? Como é que é os seus stories? Eu quero saber, conta pra gente. Eu vou complementar a pergunta anterior. Vejam, na minha concepção, tá? Eu sou meio revolucionário com relação a... Presta atenção, está dando eco. Tá um pouquinho, mas estão conseguindo ouvir? Tá? Eu sou meio revolucionário assim, com relação a algumas opiniões fechadas, verdades sabidas no Instagram. Veja, não há verdade sabida no Instagram. Levem isso em consideração. Muitas vezes você acha, tem que ser Reels, tem que ser carrossel, tem que ser... Funciona diferente para cada um. Eu já vi isso de uma maneira assim, muito clara com várias pessoas. Até esse conteúdo que eu faço, criativo, eu vejo pessoas que trabalham com caixinha de pergunta. E não tem nada de diferente no formato que ela faz e responde. E, vou usar a expressão aqui para todo mundo entender, bombam com caixinha de pergunta. Acharam a pegada. O story, de regra, né? O story é mais para você criar aquela conexão com quem está no seu perfil. Mostrar um pouco do seu dia a dia. Muita gente usa para vender, coloca links ali, ele é importante nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, até para mim, o próprio direct, baseado em um Reels, dependendo do conteúdo do vídeo, ele funciona como ferramenta de venda. Dali já vai para o WhatsApp e ali começa o negócio.
O carrossel, a doutora falou, o post, né? Cada vez mais eu vejo mudanças com relação ao carrossel. Cada vez mais valor a ele. O próprio Instagram parece que percebeu isso. Eu preciso dar mais valor para o carrossel. Mas o que ele exige da mesma forma que o Reels? Tem que ter algo que chama atenção. Se a primeira imagem não tiver nada de interessante, algo que chama atenção, para que a pessoa vai passar para as outras 5, 10, 15? Então tem que ter o gancho até no carrossel. Mas eu acho importante vocês entenderem isso. Não há uma ciência exata em se tratando de Instagram. O que eu estou falando hoje, daqui a um mês pode mudar muita coisa. É assim que funciona. Nós temos que toda hora nos adaptarmos ali a essas novas realidades. Então, o Stories. O presidente perguntou, o Stories. O Stories, eu particularmente, utilizo para criar justamente essa conexão com a minha audiência e entender o que eles querem, o que eles sofrem, né, o que está faltando para a advocacia deles de decolar quando me refiro a advogado, problemas específicos com relação a algum concurso público que eu jogo um stories ali e recebo as mensagens em cima desses stories para criar essa conexão, me aproximar desse meu público. O Reels já é mais algo de caráter geral, assim, é uma definição do que é o seu perfil. Só que o meu é muito aberto, como eu disse, eu falo para 3 públicos, né? Falo para a advocacia, para o cliente, candidato de concurso e para todo mundo. Eu penso nesses 3 públicos. Então, é importante entender. Não fiquem atrelados, eu tenho que fazer esse formato. Veja o que é melhor para você. Vá testando. Nada melhor do que testar. Gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Diego, que ele explicou para a gente que ele é advogado aí no direito digital. Dr. Diego, qual que é a diferença que você vê nos seus clientes celebridades? Que a gente sabe que tem muito, temos Cariúcha e diversos outros aí, influenciadores aí de televisões e tudo mais, para aquele cliente hoje, advogado, que quer começar para as redes sociais. Qual é a dica que você pode dar para a gente? Assim, diferente do que o doutor, como ele acabou de falar, é tudo estratégia. O doutor Renato foi falando aqui, para mim foi uma aula, porque eu consegui viralizar através de contatos e clientes. Como o doutor Tonison comentou, por segmentar nessa área de influencers, então, às vezes, é muito orgânico. É o influencer que te marca, algum caso que você pega que tem uma repercussão um pouco mais, que pega a nível nacional, que te convidam para alguma coisa. Então, a minha forma foi bem orgânica e eu quase não tenho que demandar tanta, igual o doutor, assim, o trabalho, trabalho não, porque é um investimento, mas ficar tanto focado assim. Por isso que foi o que o doutor até comentou, cada um tem, né, o seu jeito e aí a gente acaba vendo o que é certo, o que vai atingir o seu público, o que não vai. Agora, a dica que eu dou, para mim, o que funciona muito é o network. Quando eu saio para qualquer lugar que eu saio, eu já vou preparado. Se tiver, pode ter um casamento, um evento, eu falo, eu vou para dar o meu trabalho, falar quem eu sou e tentar, de certa forma, já demonstrar, falar assim, olha, estou à disposição, esse é o meu trabalho para te ajudar no direito digital, porque hoje todo mundo sofre com o direito digital, uma conta hackeada, um WhatsApp clonado, todo mundo sofre com isso. Então, já chegar meio conversando, esse aqui é o fulano de tal, trabalha com isso. E para quem quer começar, para mim, falando assim, o que funcionou para mim, é o boca a boca. Porque a gente está num nicho que está todo mundo procurando alguém para ajudar e tem pouquíssimos advogados que têm o conhecimento e que podem estar te proporcionando a resolução daquele problema. Porque hoje, assim, as invasões de redes sociais, os problemas com perfis fakes, invasão, contas que são invadidas, hackeadas, suspensas, está acontecendo todo dia. E, às vezes, é o trabalho de uma pessoa que depende daquela rede social, uma loja pequena do interior, que precisa daquela rede social, e ela vai estar desesperada procurando. E é aí que você está aqui para oferecer ajuda, oferecer um conforto para a pessoa e falar, vem comigo, confia no meu trabalho que a gente vai fazer vai desempenhar o melhor trabalho aqui para tentar te ajudar e para você voltar a oferir renda, trabalhar,
ter a sua rede social e resolver esse problema que você está passando. Você tem uma... Olha, isso é bem difícil para conseguir. Geralmente, quando acontece, é porque algum terceiro já vai chegar em você e já vai comentar sobre, né? Mas você fazer uma busca se a tua imagem, se o teu nome está sendo usado, o nome ainda é fácil, mas a imagem é bem difícil. É bem complicado mesmo. Eu acho que está todo mundo... Hoje, até contar um caso aqui, que hoje eu ganhei até uma liminar, que eu entrei com um processo contra a Meta. Porque acho que todo advogado está sofrendo com isso, porque está um monte de golpistas se passando pela gente, pedindo dinheiro. Então eu falei, pô, de quem que é a responsabilidade? Por que alguém consegue abrir um WhatsApp falando que sou eu, usando o meu nome, se a gente sabe que para baixar um aplicativo de WhatsApp a gente tem que fornecer dados, tem que fornecer um monte de dados pessoais nossos, chega qualquer um e faz isso. E aí hoje, essa semana passada, eu vi que eu estava tendo muitos clientes reclamando, falei, vou tentar, por que não? E deu certo. Eu acho que todos os amigos aqui que passaram por isso, comecem a fazer as suas próprias ações, até para você se inteirar no direito digital. Porque hoje foi deferida a liminar, o juiz falou, olha, apaga essas contas aqui, pena de multa, exclui todos esses aqui, rastreia o IP, o e-mail do computador, para descobrir quem é que está fazendo isso. Então, a gente também não pode só achar que é culpa, não tem como descobrir, não vou fazer nada. Tem meios na OAB para estar cadastrando quando acontece isso. E nós, como profissionais de direito, a gente não pode, às vezes, ficar... não tem jeito, é rede social, não vai descobrir quem está falando da pessoa, ou quem é esse fake. Não, vai atrás. Vai atrás, porque o Brasil, a gente sabe que a tecnologia hoje que nós temos no Brasil para invasões, para proteção de banco, até a nossa eleição é uma das mais seguras no mundo. E por que eles não têm esse investimento aqui também, para a nossa proteção? Por que deixa qualquer um fazer um fake que quiser, passar golpes para os nossos clientes? Muitos eu teve alguns que até perderam dinheiro, é horrível isso. E aí você fica de mão desatada, porque você não sabe o que fazer. Aí fala, não, tem que responsabilizar quem está deixando, quem está, de certa forma, quem não está fazendo toda essa segurança para saber, esse número aqui é dessa pessoa mesmo? Os dados, o aplicativo que foi baixado pelos dados que foram fornecidos, realmente está batendo com isso aqui? Entendeu? Então, tem que dar um jeito de responsabilizar. Infelizmente, essas empresas a gente só vai conseguir alguma coisa concreta quando mexe no bolso deles. E pensar que hoje o Facebook é a 7ª maior empresa do mundo. Então, eles estão avaliados em 3 trilhões de reais. Que é quase, se for ver bem, é quase o PIB da capital do meu estado, Curitiba. E eles não têm, para investir em tecnologia, para tentar melhorar e tentar... de certa forma, proteger o consumidor, entendeu? É muito interessante. Acho que a primeira vez que eu ouço, como presidente de subseção, um advogado mencionar que a responsabilidade também é do Meta. Muito interessante mesmo. Inclusive, o presidente de prerrogativas aqui, ele já tem a missão já de levantar essa liminar, doutor, e a gente fazer um estudo para todos os advogados, para poder também responsabilizar, porque meus clientes também já sofreram esse tipo de golpe, já tiveram esse tipo de demanda, né? E aí está muito interessante, é um nicho de mercado bem interessante, viu, doutor? Eu acho que para todo mundo aqui já é bem esclarecedor. A gente tem várias perguntas, mas eu vou primeiro fazer as minhas aqui, se eu vou exercer o direito de prerrogativa aqui, dia de presidente, tá? Estou vendo que está todo mundo levantando a mão aí, mas depois, quem tiver pergunta... Levanta a mão, a Isabela vai passar o microfone, porque a gente tem já o Alexandre lá no fundo. A gente tem bastante perguntas e está sendo gravado, precisa do microfone para a gente entender a pergunta, porque depois vai ficar disponível também no YouTube, tá bom? Então, a minha pergunta para vocês, se puderem responder, a gente está iniciando e quer pegar o engajamento. E uma coisa interessante que eles mencionaram aqui, e foi unânime em todos... Engajamento não é cliente. Seguidor não é engajamento.
engajamento é uma coisa, seguidor é outra, e viralizar é outro assunto, que também não coloca dinheiro no bolso. A gente precisa diferenciar isso e vocês foram cirúrgicos ao mencionarem, sem sombra de dúvida, com relação a esses assuntos. Porque eu tenho um advogado que eu conheço com 2.000 seguidores, os 2.000 seguidores praticamente é tudo cliente. E eu tenho advogado que eu já vi, como eu conheço alguns colegas com alguns milhões, eu falo, mas não tem nenhum que é cliente aqui. Eu não ganho dinheiro com esse seguidor. E aí fica a pergunta. É o que você está buscando? Você está buscando engajamento na rede social para ficar conhecido ou você está querendo buscar um posicionamento de mercado, de trabalho ou de clientes prospectados dentro dessa rede social que a gente vive hoje? A gente tem essa dificuldade. Então, a primeira questão para vocês. Vocês usam tráfego pago? Vocês turbinam essa publicação quando vocês querem viralizar? Doutor, eu não turbino, assim, não pago tráfego pago. Geralmente é clientes. Assim que, como eu consegui uma carteira assim bacana, sempre eu peço para, quando tem uma decisão legal, falo, ó, saiu, aí a própria pessoa se fala, não, eu vou te ajudar, entendeu? Vou te dar essa força. E por isso que eu acabei viralizando em algumas questões, igual o Tonison falou, que uma que me ajudou muito foi a Cariúcha, que eu acho que todo mundo sabe do meme dela lá, do Pixies. Então, eu que era o advogado, que tinha explicado para ela. Então, não só nesse caso, o caso da Blazer, quando teve o envolvimento de uma cliente minha na Blazer, que saiu. Então, eu acabo utilizando da clientela que eu tenho, tá, para fazer toda essa parte do meu boca a boca. E você, Não Bianca? trabalho E a Bianca? Qual que é a Bianca? Eu quero saber, usa ou não? Essa pergunta é muito interessante, porque quando o Dr. Tonison entrou em contato comigo, a primeira coisa que ele me falou foi, se todo esse seu engajamento for real, é incrível. E sim, é real, é 100% orgânico. Eu nunca turbinei uma publicação na minha vida. E você, Bretas? Não usava, mas deveria. Não, eu falo isso porque eu passei um período de consolidação. Eu queria ver até onde o orgânico poderia ir. Quando você utiliza o tráfego pago, de certa forma, ele mascara um pouco essa realidade. Então, todo o crescimento que eu tive até ontem, entre aspas, né, foi fruto do orgânico. Mas, é claro, conversando, agora já é uma virada de chave, um outro momento do meu perfil, do meu escritório. Começamos a fazer tráfego pago em conteúdos que vale a pena realmente fazer tráfego pago de acordo com aquilo que eu quero. Que tipo de público eu estou buscando, né? Esse conteúdo aqui vai ser impulsionado. Mas, assim, eu acho que é bem interessante para fechar que, de início, o advogado não faça tráfego pago. Primeiro, ele aprenda a produzir conteúdo. É o que eu sempre falo, vou falar sempre essa frase. Conteúdo ruim, nem Jesus salva. Conteúdo ruim não tem salvação. Não vai, pode colocar, injetar grana ali, não vai dar certo. Então, se o seu conteúdo é bom, já demonstrou isso no orgânico, opa, tráfego pago vai amplificar essa entrega dele. Então, muito cuidado com isso, porque muita gente acha, quem não conhece do assunto, e eu embarquei nessa no início do ano passado, acha que é só produzir um conteúdo e injetar dinheiro lá. Eu já vi gente, para você ter uma ideia, num grupo que eu participo, de perder em 2 meses, 30 mil reais de tráfego pago e não trazer um cliente. Por quê? Mal aconselhado, com pessoas que têm uma visão equivocada do que é o tráfego pago, dizendo, não, é só injetar dinheiro aqui. Não, primeira coisa é aprender a fazer o conteúdo. Vamos lá, eu vou falar da minha opinião aqui. Eu sou a favor do orgânico, mas vou dar uma dica para vocês de ouro. Quantas pessoas tem aqui? 100 pessoas, certo? Quanto custa um cafezinho? R$25, R$40. Eu usei o tráfego pago hoje. O cafezinho com pão de queijo e mais uns assuntos, né? Porque o cafezinho 25, né? Rapaz, eu tô tão acostumado a vir no aeroporto que o mais barato do café que eu tô pagando é 20, viu? Com pão de queijo vai para 53. Mas vamos lá, gente, brincadeira à parte. Então, vamos lá, R$25. Hoje eu fiz o tráfego pago. Mas por que, doutor, você fez tráfego pago hoje? Porque eu estaria aqui na bate-papo da Comissão de Redes Sociais. Eu entrei no meu Instagram,
peguei um vídeo informativo meu e eu turbinei aquele vídeo. Mas como assim você turbinou aquele vídeo? Sabe por quê? Eu coloquei a localização para 1 quilômetro de distância daqui, mostrei o AB Tatuapé, e esse vídeo meu vai entregar para 2.000 pessoas. Como assim, doutor? Todo mundo que sair daqui vai ter passado nessa área. Então, vai entregar o meu vídeo para vocês. E vão lembrar, nossa, eu vi o doutor Tony isso ali. Então, eu sou a favor do tráfego pago pontual. Não é gastar milhões, é fazer certo, correto. Vai ter uma palestra agora no Expo Direito, que vai estar o presidente Thiago Mancicano, vai falar sobre IA. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou gastar R$ 25,00, fazer a localização de 1 quilômetro, e com R$ 25,00 vai entregar para 2.000 pessoas. Está vendo? Não é números, é ser pontual. Vamos lá, de 2.000 pessoas que viu, se 10 te contratar, quanto que voltou para você? Então, não adianta, igual o doutor Bretas falou, gastar 30, 40, 50 milhões. Seja pontual, seja estratégico, seja cirúrgico. Para isso que existe a Comissão de Redes Sociais. Esse é o compromisso que o Thiago Mancicano chamou. Eu quero você aqui para você ajudar os meus advogados, porque eu sou por eles, e aqui nós somos inovadores. Então, não é gastar muito, é ser estratégico. Outro detalhe importante com relação à rede social, eu também era muito tinha uma aversão à questão de fotos. Não admitia foto. Ia tirar foto e saia fora. Achava um absurdo expor. E hoje é diferente a vida, vocês perceberam. A gente tem aqui vários advogados que já tiveram essa diferença, esse crescimento. E eu lá, quando eu abri, eu tinha lá 200 seguidores e tudo mais. E eu vi a necessidade que quanto mais você colocava o seu dia a dia como advogado, mais as pessoas vivenciavam, porque tem muita gente querendo vivenciar e convive de querer ser advogado. A pessoa, às vezes, não fez o direito, mas ela está ali, ela quer saber como é a rotina do advogado e tudo mais. Então, meu conselho do que serviu é você utilizar a rede social de uma forma profissional que te dê engajamento e conteúdo. Então, muito cuidado no que você posta, muito cuidado no que você expõe, porque ali realmente é o seu currículo. Então, quanto mais você expor a sua questão pessoal, mais o seu engajamento vai voltar para a questão pessoal. Quanto você mais expor para a questão profissional, mais conteúdo para a questão profissional. E você saber dosar isso vai individualmente de cada um de vocês, porque a regra é exatamente os seguidores que você tem ali, que convive com o seu dia a dia. Então, não existe uma regra que serve para tudo, como o Dr. Bretas próprio mencionou, o conteúdo que deu certo para ele não vai funcionar para o seu, e assim por diante. Você precisa entender e nichar o seu público de forma imediata. Então, meu conselho para vocês, com relação à rede social, a foto do perfil, ela é importantíssima. Nós compramos pelo olhar. Ali não é a foto de você colocar da sua família, do seu filho, de você surfando, mas sim, quando você coloca uma foto, a pessoa tem que comprar aquela ideia de que, olhando só a sua foto, ela identifica que você é um advogado. Como? Vai de cada um. Então, alguns põem o livro, alguns cruzam o braço, alguns tiram a foto preto e branco, mas você tem que focar no seu rosto para a pessoa poder identificar, quando entrar no seu conteúdo, entender que você é um advogado e uma advogada. Então, uma dica importantíssima que eu aprendi do Dr. Fran, que tem lá milhões de seguidores, e também do Rafael Cândia, que veio aqui falar sobre rede social, ele falou o seguinte: olha, você vai colocar o teu nome, em seguida do teu nome, você coloca uma barrinha e a tua qualificação. Advogado empresarial, advogado criminal. Por que você tem que colocar no título o seu nome e a sua especialização? Porque quando a pessoa for procurar advogado criminal, na hora que ela escrever procurar contas, vai aparecer você. Se você colocar só o seu nome,
a pessoa vai procurar um advogado criminal e não vai achar você na busca na forma aleatória. Então, você quer mudar? Você coloca lá, Tiago Massicano, advogado empresarial, e depois lá no link da bio, você não precisa repetir que você é advogado, porque o seu nome já está qualificando você como advogado. No link da bio, você tem que definir exatamente o seu público-alvo, aquilo que faz você ser o advogado empresarial. Como? Você vai qualificar de forma bem objetiva. Se você já escreveu livro, se você é publicador de conteúdo, se você é palestrante. E outro detalhe importante, link da bio, pessoal, não é LinkedIn. A gente está falando de Instagram. LinkedIn ele tem outra função, é uma função mais profissional. Público-alvo, empresários, LinkedIn. Instagram é a convivência e o dia a dia. As pessoas ali não estão interessadas em fazer contratação de você. Ele está interessado em saber quem você é. É muito diferente. Então, não adianta você lá colocar pós-graduação, mestrado, e blá, encher de conteúdo 300 qualificações. Não, você tem que colocar a principal, que é a que te chama a atenção. Quanto menos é mais. Então, o seu link da bio, o que é o link da bio? Para quem não sabe aqui, vou resumir. O link da bio é o resumo lá, quando aparece logo abaixo do seu nome. Aquilo é tão importante, porque é aquilo que a pessoa vai querer te seguir ou não, vai querer ver o seu conteúdo ou não. Ali é o resumo de quem você realmente é. Então, para pensar em como você começa a seguir as pessoas. Olha os principais advogados e vê como é que eles colocam o link da bio. As pessoas que realmente estão ali no mesmo ramo de segmento de vocês, como é que ele coloca o link da bio? Enche de coisa? Coloca nada? Não coloca alguma coisa? Coloca foto, coloca desenho, coloca um emoji. O que ele faz? Faça exatamente igual. Então, você não sabe como começar? Você se espelha exatamente nos advogados que já deram certo. E como eles estão fazendo, você faz também. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta só aqui. Vocês teriam vergonha de postar na rede social? Como é que vocês estouraram essa barreira da vergonha? Ou vocês nunca tiveram vergonha? Eu já tive. Assim, não é, talvez a palavra não seja vergonha. Há um certo receio. Receio do desconhecido. De mostrar a cara, de falar, opa, vou aparecer para um certo público. Eu tenho a qualificação necessária para aquilo que eu vou falar. O que eu vou falar? O que eu vou transmitir? Isso tudo vai trazendo insegurança. É um vídeo que eu fiz, muita gente comentou, que é o medo desse julgamento, né, não só do seu público-alvo, mas julgamento geral da internet. A melhor forma de você quebrar isso, na minha opinião, praticando, gravando, aplicando a constância, fazendo isso tornar uma frequência. Outra coisa que para mim também deu muito certo sair disso, acho mais, transforma o vídeo em algo mais natural. Não ter teleprompter e, se possível, não ter equipe contratada. Isso vai trazer, primeiro, uma pressão. Olha, tem horário, tem que acertar o vídeo. Você me contratou por 2 horas, por exemplo, quem contrata, né, para filmar. E o teleprompter, por mais que você consiga utilizar, ele quebra um pouco a naturalidade, não é legal. Então, dicas que eu costumo dar, eu faço isso até hoje. Pegue frases curtas, de 10 segundos, 15 segundos no máximo, e trabalhe na edição. Muita gente acha que eu gravo vídeos, nossa, mas como é que ele decorou esse texto todo? Não, estou fazendo assim, aí o meu braço, no fim daquela frase, parou aqui. Ó. Eu vou lembrar que se eu mudar a câmera para lá, meu braço tem que estar aqui. Só que já é outro trecho do texto. É outro trecho do texto. Então, assim, existem técnicas para quebrar justamente esse receio, esse medo, esse gelo, que é natural, que vai acontecer com todo mundo. Bom, o doutor falou que a palavra dele não foi necessariamente vergonha. A minha palavra foi vergonha. Eu comentei com vocês que eu venho de uma cidade muito pequena, então, por incrível que pareça, na época que eu comecei a produzir conteúdo, o que me passava eram as pessoas da minha cidade. Eu não fazia ideia que esse conteúdo poderia furar a bolha de um jeito tão exorbitante quanto furou. Então, o que eu pensava?
poxa, as pessoas vão me ver ali tentando. Meu perfil, eu abri o perfil, tinha 4 seguidores quando eu postei o primeiro Reels. Então, eu fiquei com muito constrangimento, muita vergonha. E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, primeiro que eu tive ali essa questão do viral de primeira, então, ter que lidar com comentários externos me fez perceber que meu vídeo estava atingindo outras pessoas, e aí, a partir daí, meu problema parou de ser as pessoas da minha cidade falando ou pensando alguma coisa de mim, e passou a ser, meu Deus, 100 mil pessoas viram esse vídeo, 1 milhão de pessoas viram esse vídeo, meu Deus, quem são essas pessoas? Então, acabou que a minha preocupação, ela mudou, ela expandiu, e aí, esse acabou sendo o engraçado para quebrar a minha vergonha. Eu nunca tive nenhum tipo de estrutura para criar conteúdo. Eu sempre tentei fazer da forma mais natural possível, porque, para mim, já era um pouco engessado. Se vocês verem os meus primeiros vídeos, eles já são mais engessados. Então, eu tentava ali... Eu comecei a falar em vídeo depois que eu fui monetizada no TikTok. Eu passei a receber para criar conteúdos superiores a 1 minuto. E aí, sim, eu comecei a falar. Antes, os meus vídeos eles eram frases, eles eram curtos. Tinham ali 15, 20 segundos. E, a partir da monetização do TikTok, veio a coragem para falar mesmo. E aí, eu levei esses vídeos do TikTok para o Instagram. E, hoje em dia, é a forma como eu gravo e a forma como eu sei gravar. Você pede... Às vezes, eles me contratam para gravar algum tipo de publicidade. Ai, doutora, o vídeo tem que ter 15 segundos. Eu não sei falar em 15 segundos. Eu sei falar de 1 minuto para frente. Então, você vai soltar ali e é completamente, como posso dizer, sem roteiro, digamos assim. Eu sei os pontos principais do que eu vou falar e, a partir daí, eu vou ligar a câmera aqui e eu vou começar a falar. Não é como se eu fosse decorar todo um script, até porque a minha memória é bem falha e, se eu fosse depender dela para conseguir decorar um script, fazer um vídeo, falar para vocês que eu estaria numa situação bem complicada. Não, eu tinha vergonha. Eu não era de fazer vídeo, não. Aí foi no susto. E também, igual o doutor falou, não tenho ensaio antes, faço uma, 2 vezes só para ver mais ou menos como eu tô. Vi que tá legal, não tô falando nada errado, fora do tema, tal, e é isso, eu mesmo faço minha edição aqui no celular e tá tudo certo. Mas eu tinha vergonha, bastante. Mas tem que começar a fazer. Tudo é um começo, né? Então, se a gente tem o conhecimento, é só colocar em prática. Não vai ter como a gente errar tão fora da curva se a gente já estudou tanto tempo falado direito, né? Então, é só falar o que a gente sabe. Você vê, dois pontos que são aqui essenciais. Se publica e faz reels no Instagram, pode copiar e fazer no TikTok. Olha um pulo do gato que muita gente, às vezes, passa desapercebido. Porque a gente tem... Vou falar um resumo de 3 redes sociais aqui, Bretas. Vocês têm Facebook? Todos têm Facebook. Engaja no Facebook seu público? Não. Mas eu garanto que quem trabalha no previdenciário, o Facebook engaja. Vocês estão percebendo? Agora eu vou falar aqui, direito digital. Se você não tiver no TikTok, você não engaja. É muito difícil, porque o jovem está no TikTok. Para vocês terem uma ideia da magnitude, para chegar a 10 milhões o Facebook, demorou 5, 6 anos. Para o Instagram chegar a 10 milhões, demorou 5 meses. Para o TikTok chegar nos 10 milhões, demorou 5 dias. Pessoal, e aí você me pergunta, outro dia eu falei para minha filha, olha que legal que eu postei. Nossa, pai, você está usando ainda Instagram, coisa de velho, né? Pessoal, eu fiquei até com vergonha que eu falei que eu uso o Facebook. As crianças, os jovens hoje só usam o TikTok. Nem abrem mais o Instagram. O público mudou de novo. E daqui a pouco vai surgir uma outra, e aí? Você vai ficar ainda... Se eu falar para vocês que eu comecei com Orkut, aí todo mundo aqui passa vergonha também. Por isso que nós temos que constantemente atualizar. Então, entenda o seu público-alvo e a rede social que ela vai determinar foi muito bem posicionada. E você não precisa ficar o dia inteiro fazendo rede social, que a gente precisa ganhar honorários, trabalhar com petição e audiência. Replica. O conteúdo que você faz aqui, você faz no outro. Gente, eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o presidente Thiago Massicano, que eu recebi essa pergunta lá no Congresso da OAB Jovem de várias pessoas. Por que o Thiago Massicano é tão assim à frente do tempo e criou a primeira comissão de redes sociais do Brasil? Tanto que eles querem levar isso para diversas OAB, eu não vou citar outros nomes, porque acharam a ideia dele assim fora da curva. O que te levou a isso, presidente?
A verdade é assim, ô Bretas, a maioria que faz pergunta como é que faz é de quem? É de cliente? A maioria que pergunta sobre rede social, como é que você faz o Reels? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? É de quem? É de cliente? Não. É de advogado. Eu também. É 100% praticamente, né? Hein, Diego? O que você... Não é? A verdade é que todo mundo me parava e falava assim, como é que faz um Reels? Como é que edita e coloca a musiquinha? Outro dia eu fui no colégio de presidentes, os presidentes me paravam e falavam, me ensina aqui, onde você coloca essa música aí que você colocou aí que está bombando aí do Buni? Como é que coloca? Não, tem o vídeo em alta, tem o vídeo já copiado, tem o Reels já modelo, tem a música em alta que já sobe automaticamente, porque quem vai ver a música já engaja você. Ninguém sabe e ninguém ensinou a gente. Nada mais justo do que ter uma comissão para começar a ensinar isso para a gente, porque a faculdade não vai ensinar nós. É aqui na comissão da rede social que a gente precisa aprender a formar conteúdo, a entender realmente o que é necessário de acordo com o código de ética. Porque a gente tem uma ética, a advocacia ela tem um regulamento, nós temos a OAB. Porque você imagina se não tivesse OAB, Bretas, o que seria desses advogados na hora de postar na rede social? Ia ser assustador. Já é assustador algumas coisas que a gente vê, você imagina se não tivesse regulamentação. Então, a OAB ela é importantíssima para regular, para o negócio não descambar, para o negócio não se perder. Hoje, você pode ver advogados mais experientes com um pouco mais de idade, eles já acham absurdo a gente estar na rede social. Vocês imaginam, eu fui para uma cidade do interior, não vou falar o nome, antigamente, o que o advogado falou? Doutor, você está falando para eu colocar eu no Instagram? Há 20 anos atrás, eu fui colocar uma placa do meu escritório com uma luz, eu sofri infração ética, porque o povo ficou bravo que estava iluminando e eu estava captando cliente à noite, noturnamente. Falei, só se for de vagalume, né? Porque não tem... Não, doutor, eu sofri processo ético por causa disso. E hoje a gente está falando de rede social, e para nós é normal, só que para a advocacia não é. Para a advocacia nós precisamos aprender, porque se ninguém ensina a nós vamos aprender errado. É aqui dentro da OAB que você vai ter esse conhecimento, é aqui dentro dessa comissão, é a primeira do Brasil. Convido todos, a gente vai ter laboratório, simulação de rios, montagem de post, como é que você faz, como é que você tira. O Bretas aqui já deu uma dica infalível que eu também uso. Não sei o que eu publico, ChatGPT. Vai lá, o que está bombando hoje no direito? Ele vai te responder. O assunto tal, você vai pegar aquele assunto e vai destrinchar. Pelo amor de Deus, não faz aqueles posts padrão que todo mundo faz igual. Porque isso não engaja. Toma muita atenção, porque o Bretas falou aqui e a Bianca falou com louvor. Quanto mais natural, mais engajamento dá. Quanto mais produzido e com efeitos, menos engajamento tem. Porque o Instagram ele vai entregar esse conteúdo da naturalidade. Esse é o objetivo principal. E hoje, atualmente, até hoje, o que mais o Instagram entrega é a questão do Reels, né? É isso, Bretas? É o Reels, né? Ainda é o Reels. Mas ele está entendendo que os posts agora está começando a fazer um outro tipo de volume. Então, precisa entender a tendência de mercado para você seguir se vai ser um carrossel, se vai ser um Reels. Tudo tem a primeira vez. Alguém aqui levanta a mão. Não conseguiu ainda produzir conteúdo de vídeo no Reels? Levanta a mão. Bem, todo mundo aqui já produziu. Eu estava vendo a rede social hoje, até o Gilson, né? Eu vi ele produzindo já conteúdo, falando ali com o seu público. Gostei, está ficando bom. Ele postou. Você está aqui hoje. Você postou que está na rede, se você postou na rede social que está aprendendo conteúdo, 9h20 da noite, no Insta, colocou, tem muita gente aqui que não levantou nem o celular, você tem que postar agora.
Você tem que mostrar o conteúdo, tirar foto, porque é isso que vai engajar o seu público no seu dia a dia, tá bom? Então, essa fica a minha dica aí para vocês, comissão da rede social. Por quê? Porque a gente tem a necessidade. A gente tem direito tributário, processo civil, mas ensinar a rede social ninguém ensina. E eu quero compartilhar o máximo de conteúdo com esses mestres, Diego, Bianca, Bretas. Obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. Peguei vários insights, várias dicas. Eu vou fazer um compilado amanhã, eu já vou sair bombando na minha rede social, Tônio. Já bomba muito. Gente, deixa eu fazer um apanhado geral aqui, ó. Primeiro, agradecer a todo mundo aqui. E vamos fazer o dever de casa. Eu sou a favor de postar em todas as redes sociais. Eu estou aqui para ajudar todo mundo. Quem tem Kawaii? Nossa, nem sei o que é Kawaii. Então, abaixa. Quem tem TikTok, né, doutor Bretas? Abaixa o TikTok. Quem tem YouTube, abaixa. Eu quero vocês postando em todas as redes sociais. Essa comissão nossa vai criar um grupo de estudo, vai criar um grupo de apoio do WhatsApp, para um jogar o vídeo do outro, e um curtir o vídeo do outro, e aprender com o outro. Isso aqui é uma família, é o AB Tatuapé, nós somos o AB Tatuapé. Todo mundo que está aqui presente, todo mundo que está assistindo isso aqui na internet, que está online, que está ao vivo, que queria estar aqui, mas por algum motivo de família, trabalho, não conseguiu comparecer, é para vocês que está com a gente presente, que está com a gente online, é para todos vocês. Eu coloquei lá, pergunte ao palestrante. Todas as perguntas que vocês mandaram para mim, ou mandar, vou direcionar a cada um dos palestrantes. Gente, vamos tirar foto com os palestrantes, vamos tirar foto. Tirem foto, marca a rede social, todo mundo que tirar foto, marcar, eu vou repostar todo mundo para vocês ganhar seguidores. Tá vendo? É o dever de casa. Vamos embora? Saiu, foi numa palestra, foi em algum lugar, tira foto, filma, poste. Eu vou ter um sorteio para fazer aqui. A gente estourou o horário um pouco, gente. Não me xinguem que eu tenho que acelerar, porque tem alguns que têm compromisso, Thiago, Breno. Eu vou fazer primeiramente aqui o sorteio. Rapidinho. $210. Número 227. Gente, eu vou encerrar para vocês tirarem foto com os palestrantes, porque senão, se a gente for abrir pergunta para todo mundo aqui, depois vão querer tirar foto e tudo mais, a gente não vai conseguir. Então, eu vou abrir a caixinha de pergunta lá, vou encaminhar os palestrantes. Então, pode perguntar o que vocês quiserem. Doutor, pode me chamar também, tamo junto que precisar. A cada um de vocês aqui, a cada um de vocês aí que está nas redes sociais, é para todos. Certo. É a primeira palestra, Tonison. A gente está aprendendo também, né? Isso aí. Tonison, a gente chama agora os nossos diretores. Tem a doutora Nora, está aqui presente. O Neto eu vi também, a doutora Bruna. O Neto, cadê o Neto? Saiu? Tá. A gente vai entregar aqui. Por favor, Nora, ajuda a gente e o Tonison, então. Uma para cada um. Por favor,
os doutores aqui, a gente tem um certificado a entregar para cada um e a gente já tira uma foto em conjunto. Vai. Agora fica aqui na frente, mostra o certificado e a gente vai tirar uma foto. É a nossa primeira palestra da Comissão de Redes Sociais. É Vivendo e Aprendendo. Obrigadão, gente. Tamo junto. Obrigado a todos vocês aqui que disponibilizaram o tempo, que é o nosso maior valor. Agilidade aí. Mas foi muito bom. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast.